Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aulinha aqui com vocês para falar um pouquinho sobre micro-organismos, tá? Então vocês estão vendo aqui, né, que eles são chamados também de micróbios. Antigamente se falava muito em micróbios, mas agora nós chamamos mais de micro-organismos. Na verdade, no planeta nós temos 5 reinos, que é o reino monera das bactérias, o reino fúngeo dos fungos, o reino protista dos protozoários e algas. As algas eu não coloquei aqui porque não é o momento de falarmos. E o reino animalia, que é dos animais, e plantae das plantas, dos vegetais. Nós vamos falar agora então um pouquinho sobre esses que vocês estão vendo aqui. Bom, então, quais são as características? Esses micro-organismos, gente, são formas de vida muito pequenos. Eles só podem ser vistos através do microscópio, tá? Microscópio. Microscópico. Vivem praticamente em todos os ambientes. Então, eles vivem no ar, no solo, no interior de outros organismos, ou seja, são parasitas, e nas mais variadas condições ambientais, frio, calor, independente. Apresentam uma variedade muito grande, né, de tamanho e formas, podendo ser assim distribuído em 5 grupos. Então, ali temos os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos e as algas que eu falei que nós não vamos ver ainda, tá? Então, assim, gente, só não esqueçam que os fungos, eles podem ser vistos a olho nu, sim, ao contrário dos demais, tá bom? Todos esses micro-organismos que nós falamos, com exceção dos vírus, que os vírus, gente, eles não são considerados seres vivos por alguns cientistas. Por quê? Porque eles nem têm uma célula. Esses outros organismos são formados por célula, tá? A bactéria tem uma célula, que nem nosso corpo, só que o nosso corpo é pluricelular, tem várias e várias inúmeras células. Então o vírus não, ele é só uma proteína, tá? Então a gente só chama ele de ser vivo, tá bom? Participam da decomposição. Qual é a importância dos fungos, das bactérias, dos protozoários? É a decomposição, então é o equilíbrio do ambiente. Para ter esse equilíbrio ecológico, o que acontece? Já pensaram o que seria das plantas quando morrem? Os vegetais são jogados ao solo ali, casca de ovo, que vocês podem ver, casca de batata, todos aqueles alimentos que são desperdiçados e jogados fora. O que acontece? Ficariam acumulados no solo, e aí com o tempo ia lotar, superlotar. Então, eles fazem a decomposição dessa matéria orgânica, ou seja, o apodrecimento. Tudo aquilo que foi jogado no solo, ele vai apodrecer. Quem faz isso? Os micro-organismos. Eles decompõem, eles desmancham essa matéria orgânica, tá bom? Então, é o que a gente chama de mofo ou bolor. Tu coloca uma laranja fora, daqui a um tempo ela vai estar mofa. Então, nós temos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Essa laranja aqui, ela está mofa, porque ela está apodrecendo. Quem está fazendo isso? O funguinho, tá? Tem um fungo aqui fazendo esse trabalho para decompor a laranja, para apodrecer e ela sumir, tá? E voltar, na verdade, ao solo, certo? Bom, depois nós temos, então, vamos falar um pouquinho dos vírus. Esses aqui são modelinhos de vírus, mas, gente, isso aqui não é uma foto exata de como ele é, né? É feito um desenho para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como ele é visto ao microscópio, tá? Eletrônico. Então, esses vírus aqui que vocês podem ver, tá? São modelinhos de vírus, vocês têm uma ideia, que vivem no ambiente escondidos, camuflados, se a gente vê. Esses vírus, eles causam doenças, tá? Então, aqui tem as principais viroses humanas: sarampo, rubéola, cachumba, catapora, gripe, poliomielite, hidrofobia, que é a raiva, tá? Que não dá só em cachorro, ela pode dar no ser humano também, nos morcegos. Por que eu coloquei aqui? Porque às vezes as pessoas confundem doenças causadas por vírus com doenças causadas por bactérias, tá? Então aqui, ó, só falando rapidinho, que tem vacina para essas doenças, tá, gente? E tem também aqui a transmissão, ó, contato direto, conforme a doença que tu tá, pela saliva, pela secreção nasal. Então a gente tem que ter todo um cuidado quando a gente tá dodói, quando tá doente, para não passar para outras pessoas. Porque as doenças causadas por vírus, elas são muito mais transmissíveis do que doenças causadas por bactérias, né? Porque o vírus, ele tá solto, a bactéria não, tá bom? Deixa eu ver, aqui depois a gente vai falar da vacina. Aqui.
Importância da vacina. Então, como eu falei para vocês, o vírus, gente, tanto o vírus quanto a bactéria, eles na forma inativa, ou seja, sem causar doença, eles não estão ativos, eles são aproveitados para fazer vacina. Então, as vacinas servem para estimular o sistema imunológico. O que é sistema imunológico? É o nosso corpo com uma proteção. Então é importante que a gente se mantenha bem alimentado, que a gente durma bem, que a gente tome bastante água, faça exercícios físicos para que o nosso organismo esteja bem, que ele esteja saudável. Então nosso sistema imunológico vai estar em alta. É muito mais difícil a gente pegar uma doença. Mas, mesmo assim, acontece. Então, ao serem aplicadas a vacina, elas introduzem vírus ou bactérias inativas. Viu só? Vírus ou bactérias. Então, essa é a importância deles. Eles são bonzinhos. Não é só coisa ruim, vírus, bactéria é coisa ruim. Não é assim. Eles são bonzinhos também. E faz com que o sistema imunológico reconheça esses agentes que causam doenças, produzindo anticorpos, que tinha lá no livro de vocês, né? Esses anticorpos, eles evitam as moléstias causadas pelos próprios micro-organismos ali também, tá? Então, nosso organismo vai estar imune. Entrou aquele vírus pela vacina e ele vai ficar protegido. Quando chegar o vírus para causar doença, ele vai barrar. É uma barreira. Então, esses anticorpos não permitem que nós ficamos doentes, tá bom? Importância da vacina, que vocês vão até o posto e vejam a caderneta de vacinação de vocês, se tá tudo certo. Os meninos têm uma vacina com 11 anos, mas vocês são mais novos, né? Tem que cuidar para ver se tá tudo ok com as vacinas de vocês, tá? Aqui, as bactérias, então são do reino Monera, né? São organismos microscópicos que podem causar doenças, mas também podem ser benéficas ao homem e à natureza. Ou seja, tem as bactérias que estão na nossa flora, tá? Que elas, dentro do nosso organismo, no nosso intestino, no nosso estômago ali, ajudando na digestão dos alimentos, para que os nutrientes que chegam lá sejam aproveitados pela corrente sanguínea para ir para o nosso corpo, tá? Então, elas são boazinhas. E tem também as bactérias que dá para fazer a vacina, entre outros que a gente vai ver depois aqui. Para aí. Aqui tá os desenhos das bactérias que vocês podem ver, para você ter ideia de como elas são, tá? Mais ou menos, parecidinho assim. Aí entra as conservas. O que a gente vai falar em pickles? Então, assim, ó, nós temos as conservas de pepino, de todos os vegetais que vocês podem imaginar. Elas estão dentro de um vinagre. Então, o vinagre, gente, ele ajuda na fermentação. E aí, o que acontece? Vai ter a fermentação lática do alimento, ou seja, as bactérias do próprio vegetal, elas vão agir para proteger esse alimento dentro daqueles potinhos de conserva que vocês compram no mercado. E tem gente que consegue fazer em casa também. Coloca vinagre, tem todo aquele processo de fazer a compota, como chama, tá? Então, as bactérias também servem nesse momento para proteger o alimento. Os fungos, gente, olha aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. A prof conseguiu, esse aqui ele já tá mais assim, caidinho, né? Mas é um fungo, ele tá sequinho. Então, ele é visto ao olho nu. Você já deve ter visto, chama de chapeuzinho de cobra, cogumelo, mas ele é um fungo, uma espécie, né? Tem várias, como vocês podem ver, uns bem bonitos, bem grandes e os pequenininhos. Também conhecido como mofo, o da laranja, tá? Boloro do pão, se você deixar um pão úmido ou seco por um tempo, ele vai criar umas coisinhas peludinhas ali em cima, aquilo ali é fungo, tá, gente? A importância dos fungos, então, eles fazem a fermentação. Como vocês podem ver ali, alguns alimentos e algumas bebidas, como a cerveja, o vinho, cachaça, eles passam para a fermentação. Quem faz isso são os fungos. Os pães, os queijos que vocês comem, que vocês gostam, maravilhosos, eles têm também por trás os fungos, que é o que faz o fermento, que faz o pão crescer, tá? Que protege ali, que fica no queijo também, tá? E ainda alguns medicamentos, até o antibiótico. Tem antibióticos que são feitos à base de fungos. Nós temos aqui também os protozoários, tá? Também é uma imagem que é vista ao microscópio, então mais ou menos assim coloridinho. Vocês podem encontrar esses seres minúsculos em águas paradas até, água doce, tá? Aqui na Sanga da Bica tem um local que vocês podem conseguir, mas a gente não tem microscópio para ver, né? Tem as doenças causadas pelos protozoários.
que são a doença de Chagas e a malária. Por que eu coloquei essas duas? Tem outras, mas eu achei importante. Tem a giardíase, a amebíase, tá? A giardíase é por água contaminada. A giardia é tipo uma maçãzinha, que tem uma caldinha também, imaginando, né? E ela tá na água contaminada, se tu tomar, e aí tu pode ficar com ela grudada no teu estômago e ela se alimenta da tua corrente sanguínea. Mas isso é muito raro, não se preocupe. E tem a doença de Chagas, por que eu botei? Porque nós temos um parasita ali, né? E nós vamos ter também o hospedeiro. Então, o Trypanosoma cruzi, gente, não é um protozoário que fica dentro do barbeiro. Mas para aí, barbeiro, quem faz barba? Não. Quem é o barbeiro? O barbeiro é um percevejo, tipo um cascudinho, que tem umas manchinhas vermelhas e pretas. E lá dentro, alguns barbeiros, os que estão contaminados, os que têm o plasmódio, eles podem causar... Plasmódio não, Trypanosoma cruzi, eles podem causar a doença de Chagas, tá, gente? Então, assim, apenas os barbeiros contaminados que têm o plasmódio. Ai, tô no plasmódio. Tem o Trypanosoma cruzi, tá? Que podem causar essa doença. Barbeiro é um inseto, tem 6 patinhas, nunca esqueço. Todos os insetos que vocês verem, borboleta, mosca, barata, todos têm 6 patinhas. Tá falando nos insetos, tá? Não esqueçam. A malária, sim. Aí a malária ela é causada pelo plasmódio, que é um protozoário que fica onde? Dentro do mosquitinho, que é o Anopheles, tá? Então o mosquito é um inseto com 6 patinhas e ele pica a pessoa. Tanto a doença de Chagas quanto a malária, o que acontece? O inseto libera, no caso principalmente da doença de Chagas, ele libera as fezes com o protozoário, a pessoa coça e aquele protozoário entra na picada e cai na corrente sanguínea. E aí vai causar doença. Não se preocupem que isso é muito raro e hoje em dia bem mais tranquilo. Nem tem quase aqui nessa de Chagas, tá? E por último aqui, nós temos doenças e suas crenças que eu quero falar para vocês, né? A gente já falou da importância, que muitos desses micro-organismos têm uma importância econômica, outros ecológica, né? Médica, produção de medicamentos e tal. Tem algumas coisas como a micose, que é causada por um fungo. O que é micose? É aquelas manchinhas brancas, tá? Ou ainda nas unhas, quem já viu que a unha fica esbranquiçada, o que é? É o fungo que tá se alimentando ali, né? E vai gerando aquela protuberância embaixo das unhas. Ou ainda a micose pé de atleta, que chamam as frieiras, é o acúmulo dos fungos ali machucando a pele. Então esse alimento daquelas células mortas ali. Quando tomar banho, tem que ter muito cuidado para secar bem os pés, secar bem o vãozinho dos dedos, para que esse fungo não se desenvolva, tá bom? Outra coisa importante também, falar sobre o botulismo. É uma bactéria que causa esse botulismo, só que se pensava que essa bactéria estava só nos enlatados, produtos em conserva, não é verdade. Ela está em outros ambientes também. Mas falando do botulismo, que pode ser causado por uma bactéria que está lá nas conservas, nas compotas, digamos assim, se tu vai comprar uma embalagem, um doce de pêssego, ele está amassado, tu vai comer? Vai dizer, não vou jogar fora porque eu gastei. Não pode. Porque quando tu amassa aquela lata, pode ter aquela proteção que tem por dentro, ela some e a bactéria pode estar ali e causar o botulismo. É muito perigoso. A caixa de leite, quando está estufada, de alguma forma, teve contato da bactéria com o produto, com o alimento e estufou. Também pode causar o botulismo, então não pode usar. Salmonelose, gente, também é causada pela bactéria salmonella, que todo mundo conhece, e que acham que é apenas no ovo. Não é verdade. Ela pode estar na carne do frango, ela pode estar na água, ela pode estar em outras verduras, frutas, tá? Escondidinha lá. Então, é muito importante que vocês lavem muito bem as mãos, sempre. E lavem as verduras e frutas, ou deixem de molho alguns produtos como alface, essas coisas que comem cru, e um pouquinho as gotinhas de Equibua na água. Tem que ver a informação correta da quantidade, para que matem esses micro-organismos todos, tá? Fungos, bactérias, etc. Protozoários. E essa salmonelose, gente, ela pode estar na casca do ovo, na gema. Então tem que cozinhar muito bem os alimentos. A carne de frango, não comam carne mal passada, porque além de todos esses micro-organismos, pode ter também algumas verminoses, né? Causar verminose através dos vermes que podem estar ali. O tétano, tá, gente, que é uma coisa assim, uma crença, porque diziam que o tétano, ele é causado só quando tu corta com alguma coisa enferrujada, não é verdade? Tu pode fazer um corte com o vidro bem limpinho, mas se tu colocar aquele corte em contato com o solo, lá pode ter a bactéria que causa o tétano, tá? E essa bactéria, ela entra pela ferida, ela entra pelo corte e entra na corrente sanguínea.
que pode dar vermelhidão, pode dar aquela dor, aí fica quente a parte do corpo ali que tá com aquele machucado. Então você tem que cuidar da vacina antitetânica, se tomou direitinho, que tempo faz que tu tomou, cuidem a caderneta de vacinação de vocês, organizem tudo, porque também tá evitando todas essas doenças que a gente comentou aqui, tá? A maioria. Por último, nós temos o Covid, que é causado pelo vírus, que eu acho que isso ninguém vai esquecer nesse ano de 2020, pela pandemia, e que a gente também tem que lembrar muito de lavar as mãos, tá? Então, quando sair de casa, usa máscara. Quando voltar, lava bem as mãos, os punhos, muito bem. Quando estiver na rua, usa álcool gel para passar na mão toda hora que for possível, porque esses vírus a gente não vê, gente. Eles estão por aí, a gente não sabe quem, né, tocou, se tava com vírus na mão. Então, se cuidem. Lavem bem os legumes, as verduras, as frutas antes de comer. Lava bem as mãos, usa máscara, se cuida, tá? Cuida da caderneta de vacinação, faça as vacinas todas, que mal não vai fazer, muito pelo contrário, tá? E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa eu voltar aqui, tá? Que todos esses seres aí, eles estão na natureza e eles são muito importantes. Alguns causam doenças, alguns são parasitas, outros são neutros e outros são importantes, né? Tem uma grande importância nas nossas vidas. E é isso. Beijo. Espero que vocês gostem.